Sejam todos bem-vindos ao nosso Fator XCast, o podcast que traz o Fator X de cada profissão. Quero agradecer o Consórcio EMASA, nosso grande parceiro. Com 58 anos de mercado, o Consórcio EMASA oferece planos para imóveis e veículos com créditos de até R$600 mil e prazos de até 240 meses. Entra lá no Instagram, dá uma conferida, @consórcio_remasa_oficial. Eles são incríveis. No episódio de hoje vamos falar sobre cuidado, escuta, acolhimento e transformação. Temas que atravessam a vida de todos nós, mesmo que nem sempre a gente perceba. E para essa conversa tão especial, a nossa convidada é a psicóloga Priscila Corassari, uma profissional que carrega no olhar e nas palavras a essência de quem realmente se importa com o outro. Pri, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Muito obrigada. A casa é toda sua e hoje a gente vai ajudar o pessoal, né? Vamos, com certeza. Pri, eu queria saber, sempre foi o seu desejo de ser psicóloga desde criança ou não? Acabou surgindo com o passar do tempo? Então, eu, na minha época, né, infantil, eu sempre fui uma criança muito cuidadosa com o outro, né? Uhum. Sempre gostava de cuidar, de me importar com o outro. Acho que isso vem da minha educação, da minha essência. Sim. E a psicologia, ela já vem dentro de mim, desde criança. Mas, assim, só depois que a gente vai tomando, né, a consciência da adolescência para a juventude, que aí a gente fala, não, realmente, quero ser psicóloga. Sim. No começo, assim, da minha carreira, eu não fui diretamente para psicologia. Olha. Eu tive, na verdade, aí um período que eu me formei primeiro em administração de empresas. Que legal. Porque eu precisava trabalhar em escritório. Uhum, sim. Os meus pais eram pessoas muito simples, né? Sim. Então, eles me indicaram para essa carreira. Sim. E não fica sem emprego, né? Quem forma em administração de empresas. Sim, realmente. E aí, por trabalhar em escritório, na parte administrativa, eu comecei a migrar para recursos humanos, que vai de encontro com o que eu disse, de cuidar de pessoas. Sim. E foi aí que eu me encontrei. Então, durante anos, né, mais de 20 anos de carreira em RH, sempre gostei dessa área. Sim. E cheguei até a fazer uma pós em psicologia organizacional, sim, que era para trabalhar justamente na parte de responsabilidade empresarial, mas assim, no âmbito do RH mesmo. Uhum. Mas ainda assim, aquela vontade latente da psicologia vinha dentro de mim. Até que um dia, né, uma amiga me disse, olha, você não faz a psicologia? Tudo bem, você não vai fazer. Só que daqui a 5 anos, o tempo vai ter passado e aí você vai decidir se você vai ser uma psicóloga, você vai continuar sendo, né, quem você é, sem a faculdade. Que sensacional, né? Aquele sonho que estava dentro de você, os 5 anos iam passar de qualquer jeito, exatamente, né? Você fazendo ou não. E aí eu pensei sobre isso, né? E aí eu fiz uma prova do Enem, acabei conseguindo uma bolsa e comecei a fazer minha faculdade. Que bacana. E me formei. Olha, e são 5 anos, né? São 5 anos. Puxado aí a faculdade de psicologia. E dentro da faculdade tem temas pesados, são matérias pesadas, né? Sim. Até para você se estruturar como profissional, você tem que estar preparada para tudo, né? Sim, você tem que ter um preparo tanto pessoal quanto profissional, né? Sim, sim. Porque você lida com o ser humano. Sim. Então, você conhece desde a parte física humana, né? A gente estuda fisiologia, anatomia, sim. Né? Que é a parte cerebral e tudo mais. E depois a gente migra para a parte das teorias, né? Sim. Dos psicólogos e teóricos, que são muitos. Sim, sim. Não. E dentro da psicologia tem várias áreas também, né? Porque você vai, durante a faculdade... hoje você é da abordagem humanista, correto? Sim. Mas desde o começo você queria dessa abordagem ou foi migrando ali? Não, no começo, quando a gente começa a faculdade, a gente começa sem a gente ter um norte, né? Uhum. Você tem uma ideia do que você quer fazer. Sim. Mas aí você conhece poucas coisas, assim, que daí você fala, gostei mais disso, gostei mais daquilo. Sim. Você conhece a TCC, que trabalha com comportamento, né? Uhum. Você conhece Freud. Freud, a minha mãe é formada em psicologia também, ela fala muito do Freud, né? Sim. A gente até teve que assistir uma série, eu assisti com ela, muito legal. Freud, então, aí a gente trabalha o inconsciente, então tudo você vai vendo
que tem muito a ver, né, com o ser humano. Mas quando eu conheci a abordagem humanista, daí eu tive certeza. Eu falei, não, é isso aqui que eu gosto. Sim. E aí, durante a faculdade, né, mais pro final, a gente tem a oportunidade de fazer estágios clínicos. Sim. E nesses estágios, você pode escolher a abordagem que você quer treinar. Legal. Para quando você realmente se formar, você ter certeza do que você quer atuar. Sim. E aí eu fiz, né, na abordagem humanista e eu amei. Se apaixonou, Me né? apaixonei. E teve alguma coisa dentro da faculdade, nesse período de estudo, que te surpreendeu positivamente? Você achou que ia ser de uma forma e não, realmente foi legal, eu consegui aprender. Dentro da faculdade, você tem alguma experiência legal para contar pra gente? Não, então, dessa parte da neurofisiologia, né, anatomia, é uma coisa que me surpreendeu muito. Que legal. Porque, assim, muitas pessoas não sabem, né, como funciona a atividade cerebral. Sim. E dentro de um laboratório, a gente pode conhecer realmente de fato, né? Então, isso me surpreendeu bastante. Você entrar ali, você pegar o cérebro na mão, Sim. sabe? Você verificar como funciona, quais são as partes. Isso, para mim, fez toda a diferença. Porque hoje, quando a gente fala, né, sobre saúde mental, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele funciona de acordo com circuitos neurais. Sim. Então, assim, não é só você estar com um problema mental. Significa que aquele circuito mental de cada parte do seu cérebro, às vezes, ele não pode estar funcionando corretamente. Sim. E aí, sim, é onde a gente busca alternativas para pensar, assim, como a gente vai resolver. Sim. Né? Sim. Às vezes precisa de um medicamento, às vezes Sim. precisa da psicoterapia. Sim. E não é tão simples, né? Tão rápido. Infelizmente, né? Que hoje a gente vê muita gente com problemas aí, principalmente ansiedade, que é algo que a gente vai conversar já já. E eu acho que até existe um preconceito, Pri. Eu não sei se você já sofreu com isso, mas as pessoas acham que psicólogo, tem até um termo que nem é usado mais hoje, né? Que é até um termo preconceituoso, psicólogo é pra gente louca, né? Sim. Que hoje em dia nem existe mais esse termo. Antigamente tinha um preconceito maior, acho que hoje já se fala muito mais, até famosos, né? Hoje em dia você vê pessoas extremamente famosas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que têm que pausar as carreiras por causa disso, né? Então acho que as pessoas estão conversando mais e notando que a terapia, a psicologia é para todo mundo, na verdade. Né? Isso, na verdade, nós psicólogos, nós temos essa formação, então a gente entende que isso é um problema que afeta qualquer pessoa, né? Seja ela rico, pobre, alto, baixo, não tem classe social, não tem idade, não tem gênero. Isso pode afetar qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Sim. E ultimamente, né, com essa expansão tecnológica, a expansão do capitalismo, até mesmo a política, ela induz as pessoas para terem vidas mais corridas. Sim. Né? Sim. A gente está sempre atolado de coisas para fazer, a tecnologia está sempre trazendo milhões de coisas para a gente o dia todo. Eu costumo falar que a gente se alimenta não só do alimento que a gente come, mas a gente se alimenta do que a gente vê, do que a gente escuta, de quem a gente se relaciona, né? Sim, sim. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse excesso de informações pode atrapalhar qualquer pessoa. Sim. E aí é onde, né, existem as crises, né, de problemas mentais que afetam qualquer pessoa, infelizmente. E hoje se tornou, infelizmente, uma coisa normal, né, Pri? Você falar com uma pessoa tem uma ansiedade. E até uma coisa legal que eu queria ver com você. Como que você consegue diferenciar, né? Como que a pessoa sabe o que é uma ansiedade perigosa, ali, uma ansiedade que pode se tornar algo crônico, para uma doença, ou aquela ansiedade normal do dia a dia, que é uma coisa que, eu estou esperando algo ali no dia de amanhã, me deu uma ansiedadezinha. Porque tem uma diferença, né, de uma ansiedade crônica para uma ansiedade ali parcial, né? Eu acho que é um tema. Na verdade, eu costumo falar isso muito para os meus pacientes, né? Porque todos nós temos ansiedade. Sim. Todos nós temos medos, todos nós temos tristezas. Costumo dizer que a vida, ela não é uma linha reta. Né? Ela tem que ter o alto e o baixo. Sim, para sim. que, né? Para que configure o que a gente está vivendo. Sim. Né? Então, assim, eu não quero ter ansiedade. Não, você vai ter ansiedade, todo mundo tem. Só que existe aquela ansiedade que ela é uma ansiedade normal. Né? Então, você vai fazer um podcast com o Silvestre, sim. dá aquela ansiedade, um friozinho na barriga. Mas é uma ansiedade boa.
É uma ansiedade, assim, que você reconhece que faz parte da vida. Uma expectativa, Uma né? expectativa, exatamente. Isso é uma ansiedade normal, né? Vai fazer uma prova, às vezes tem um receio. E então, assim, as pessoas precisam saber que existe e que ela vem no dia a dia. Mas a partir do momento que isso se torna um incômodo muito grande e que te trava, né? Por exemplo, se eu tivesse uma ansiedade que não me permitisse vir aqui, né? Se eu tivesse uma ansiedade que não me permitisse tirar uma habilitação, uma prova de habilitação. Acontece muito. Né? Se eu tivesse uma ansiedade que me impedisse de alguma coisa, aí já é um fator de alerta. Sim. Né? Porque quando você começa a ter prejuízos, aí você precisa investigar melhor. Sim. Porque aí ela vai se tornando uma ansiedade que às vezes você não controla, né? Começa a ter sintomas físicos mesmo, Sim. né? A mão soa, você quer desmaiar, você não respira direito. Muitas pessoas falam que sente isso, né? Sim, sim. E aí são, assim, situações que acabam chegando numa situação de TAG, né? Que a gente chama, que é transtorno da ansiedade generalizada. Sim, sim. E você desenvolve até algumas fobias com relação a isso, né? Fobia social, por exemplo. Sim. Então, De falar em público, eu tinha visto que o primeiro medo das pessoas é o medo de morrer. Sim. O segundo é de falar em público, né? Sim. Falar pra câmera, em público. Então, eu imagino, né? Porque hoje em dia, quem não está na internet, acho que independente da profissão, a pessoa tem que estar na internet, né? Tem que estar sendo vista, tem que estar sendo falado. E, então, esse deve ser um medo muito complicado, né? com certeza. O medo também existe, né? Sim. E o medo, ele serve para nos proteger de algo. Sim. O medo, ele vem para isso. Sim. Só que a partir do momento que o medo ele se torna muito grande, aí ele também nos priva de algumas coisas. Então, a gente precisa investigar. Sim. E quando você percebe que você está com aquele sintoma, aquele medo constante, aí é muito importante buscar ajuda profissional. Sim. Porque uma das coisas que as pessoas fazem também é ir na rede social pesquisar. Meu Deus, vai no... Gente, a pior coisa que você pode fazer é no Google. Vai no Google. Você põe lá dor de cabeça, aí você pesquisa lá, já dá câncer, já dá... É um absurdo, gente. Não já façam fala que você isso. vai morrer, né? Pelo amor de Deus, não. Eu acho que um fato até pior que isso, Pri. Eu tenho um amigo meu que ele é de indústria farmacêutica e ele fala que é comum, assim, entre os farmacêuticos, na farmácia acontece, ou até com amizades. A pessoa começa a sentir um sintoma de ansiedade ou de depressão ou algum distúrbio assim. O que você está tomando para ansiedade? Estou tomando tal coisa. Começa a tomar um medicamento sem prescrição, sem saber o que ela tem realmente. E às vezes era uma coisa super simples de resolver e ela acaba se viciando ali no medicamento, porque o medicamento ele tem que ser tomado sim, mas quando é receitado por um especialista. Exatamente. Ocorre muito isso, né, da automedicação. Sim, com certeza. As pessoas se automedicam sempre, né? E isso é muito perigoso, porque o remédio para ansiedade, tanto para ansiedade quanto a depressão, pode causar um vício, né? Sim. Você pode ficar dependente daquilo. Sim. Então, assim, o que é o certo seria você identificar o sintoma e buscar ajuda profissional. Sim. Passa com o psicólogo vai fazer o psicodiagnóstico, ele vai entender o que você está sentindo e aí ele vai encaminhar, né, se for necessário né? a medicalização, aí a gente parte para isso. Porque, infelizmente, como existem muitos casos hoje em dia, as pessoas acabam indo primeiro para o lado do remédio. Absurdo. E aí desorganiza todo o corpo, Sim. a pessoa não sabe lidar com aquilo, porque não tem, né, o apoio profissional. Então, é bem complexo. E acaba só mascarando, né, ali os Sim. sintomas, você não está tratando, né? Exatamente. E esse é o grande perigo, porque assim, ó, se você tem uma situação no seu trabalho que tá te gerando isso, aí você começa a tomar um medicamento para esconder isso. Daqui a pouco o medicamento se acostuma, você vai ter que aumentar a dose e vai piorando isso. Daqui a pouco vira uma bola de neve tão grande que vai ser uma trabalheira aí para... Aconteceu eu acho que ainda acontece, né? Teve uma fase que as pessoas tomavam muito Ritalina, né? Sim. Para poder estudar, questão de performance. Que Ritalina é para autismo, né? Questão de... Isso, atenção. Né? Então você vê que as pessoas não têm a doença ali, não tem um problema físico, não tem um problema psicológico e tomam para aumentar a performance. E isso acaba fazendo muito mal, né? Sim, com certeza. Até porque para que você possa tomar adequadamente a medicação, você tem que ter um acompanhamento, você tem que entender como essa medicação vai
agir, influenciar né? no seu organismo. Sim. Então, ela demora, às vezes, para fazer efeito. Você não pode simplesmente parar de tomar de um dia para o outro. Sim. Você tem que fazer o desmame corretamente. Então, é muito importante que as pessoas façam uma programação, né? De acordo com o que o médico psiquiatra indicar. Sim. Mas é claro que também, num caso de síndrome da ansiedade, não é só a medicação que resolve. A psicoterapia, ela é um aliado. Sim. Então, são um conjunto de coisas, Sim. né? Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer um exercício físico, fazer a psicoterapia e aí tomar um sol, remédio. né? Eu já ouvi falar que tomar sol também faz muito bem, Tomar né? sol também, né? Vitamina Sim, D, então é sim, importante. sim. É um conjunto de fatores, né? Para que o nosso organismo ele funcione adequadamente. Sim. Então, só tomar o remédio não é solução. E hoje você, qual a sua opinião, Pri, sobre, você acha que 100% da população precisa de terapia, vai ter benefícios? Porque hoje a gente vê terapia no esporte, terapia nas empresas, em todos os lugares, quando a gente fala de alta performance, a gente vê que hoje estão inseridos os psicólogos, né? Sim. Então, para melhora da performance. E as pessoas têm esse preconceito, falam, não, só vou para um psicólogo se eu estiver muito mal, né? E é justamente o contrário, você tem que ir para o psicólogo quando você está bem para manter essa sanidade mental, vamos dizer assim. Então, 100% das pessoas podem ter benefícios com a terapia? Claro, com certeza. Na verdade, assim, a saúde mental, ela começou a ser vista, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não pode cuidar só do corpo. A gente tem que cuidar da mente, das emoções. E quando a gente fala de passar em psicoterapia, de fazer a terapia, né, que a gente chama, Sim. é um momento de que todas as pessoas, elas vão aprender o autodesenvolvimento, a autoconfiança, elas podem encarar coisas que já passaram, né, com o apoio de um psicólogo. Então, assim, elas vão ter um apoio. Sim. E qualquer pessoa pode fazer isso, né, desde que esteja disposta. Sim, Isso é muito importante, porque assim, a gente vem quebrando esse tabu, né, de que terapia é só para quem tá passando mal, é só pra gente louca, e não é bem assim, né? Todo mundo pode sim buscar um autoconhecimento, é muito importante, e preservação da saúde mental, que é essencial nos dias de hoje. Porque durante a terapia, além do desenvolvimento, você aprende também a se blindar desse mundo que nos cerca, né? Então, a gente aprende a lidar com as dificuldades, e isso é muito importante. Falávamos antigamente, eu já vi um estudo sobre isso, que a depressão ela é muito antiga, só que ela tornou o nome depressão muito recentemente, porque antigamente as pessoas morriam de tristeza, né? Falavam, morreu de tristeza. Na verdade, era a depressão. E a depressão ela não começa num estágio já avançado, a depressão ela vai dando sinais, vem sintomas, e hoje em dia eu vejo isso, as pessoas têm essa dificuldade de buscar uma ajuda, às vezes vai para a questão do medicamento, e com a terapia seria muito mais fácil. Até para você ter uma alta performance, até para você estar bem, é que justamente o que a Pri falou. Hoje a gente tem acesso a muitas informações. Hoje, se você não está fazendo algo, você está no celular, vendo coisa da China, coisa dos Estados Unidos. Eu brinco que eu sou uma das últimas gerações que pegou a era sem internet e com internet. Então, eu lembro que na minha infância não tinha internet, não tinha nada. Então, para você assistir aquele desenho, você tinha que esperar aquele horário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança tem acesso ao desenho que ela quiser, ao horário que ela quiser. Eu acho... E cada vez mais cedo, né, Priya? Sim. A criancinha ali com 2 anos já está mexendo no celular, já está tendo acesso às informações. Eu acho que tudo isso acaba... tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo de desenvolver essa questão de ansiedade, de querer tudo na hora. Eu acho que isso acaba prejudicando também nesse sentido. Com certeza. Né? O que eu costumo falar, assim, também para os meus pacientes, né, que eu passo sempre para eles uma fórmula mágica. Olha, então temos uma fórmula mágica, olha só. É assim, ó, você tem que viver com 10% do passado, Boa. 60% do presente e 30% de futuro. Muito né? bem. Quando você analisa a sua vida, você não precisa me falar, mas se você olhar para a sua vida agora, você vai descobrir mais ou menos como estão as suas porcentagens com relação ao que você vive. Sim. Será que eu vivo mais do passado? Não. Será que eu vivo mais do futuro? Quem vive mais do passado geralmente desenvolve depressão. Sim. Quem vive mais do futuro geralmente desenvolve ansiedade, Sim. né? Mas o certo é a gente
presente. Estar no presente, que é aqui e o agora. E é o que a gente tem. É isso que a minha abordagem ela tenta passar. Né? Eu atendo também crianças a partir dos 3 anos de idade. Então, eu também tento fazer isso. Trazer as crianças pro aqui e pro agora. Porque até as crianças, como você mesmo mencionou, têm as informações fáceis e tal. E elas acabam sofrendo com excesso de futuro. Né? Às vezes, a gente influencia os pequenos. Sem perceber. Então, é importante, até a tela, né, Pri? Eu acho que a tela, se você... É algo positivo, mas se não for dosado, ele acaba. Porque antigamente você tinha que cuidar da criança, e vai daqui, vai de lá, a criança não para. Hoje em dia você dá a tela na mão, ela fica quietinha. Mas o que ela tá consumindo ali? O que ela tá jogando pro subconsciente dela ali? Quais são as informações que tem dentro daquele desenho? Acho que tudo isso... Eu até vi que um desses influenciadores que faziam postagem só para criança, agora eles estão com acesso a terapeutas, a psicólogos, para saber o que passar de informações para as crianças, para que seja algo positivo e não algo negativo, né? Sim, é muito importante a gente sempre ficar de olho em conteúdos que as crianças acessam. E, assim, os pais, eles são os responsáveis, né? Eu penso, assim, que a gente está vivendo numa geração tecnológica que hoje a gente ainda não sabe mensurar o quão grande vai ser esse problema no futuro, né? Porque hoje a gente vê muito isso. Aí os pais vão lá, que é um pouquinho um momento de tranquilidade, e deixam a criança ficar horas a fio ali na internet. Só que aquilo tá indo pro interno. E lá na frente isso pode fazer um efeito drástico. Isso é impressionante. Hoje a gente foi fazer a gravação de uma cafeteria e você olha nas mesas, assim, às vezes uma mesa com 4 pessoas, 4 mexendo no celular. Então eu acho que isso é o que você falou. Não sei até onde vai ser tão grave. A gente ainda é a primeira geração, né, com celulares que vai envelhecendo. Mas eu acho que tem um lado negativo complicado nisso. E falando de criança, eu acho que quanto mais cedo a criança se descobrir, a criança ter acesso a essas informações através da terapia, melhor. É a mesma coisa de, quando que começa a natação? Quanto antes, melhor. O exercício físico, quanto antes, melhor. Eu acho que a terapia é isso também, né? Para você se descobrir. A gente teve recentemente aquela coisa da baleia azul, desses jogos da internet. Nós temos ainda, né? Na Dark Web, né? Isso. Infelizmente que a gente não controla. Olha, e isso é um perigo absurdo, né? Porque você consegue acessar em qualquer local e as crianças têm esse apelo para a criança acessar e às vezes você nem sabe, a criança está se mutilando, tá indo por um estágio aí de depressão, né? Sim, hoje em dia a gente vê muitos casos de crianças, né? Infelizmente acontece bastante, porque os pais não sabem lidar, talvez, com o mundo, né, que a gente está vivendo, e as crianças acabam somatizando, né? Não, costumo dizer assim, que não são elas que criam, né? Elas carregam os sintomas. Então, os pais, eles precisam ter muita atenção, porque eles acabam sendo inspiração. Porque, assim, existem casos, por exemplo, que eu já peguei... sem abrir, né, nada assim importante, mas assim, de mães que estavam sofrendo com relação ao trabalho, né, e eu atendi a criança, e aí eu desconfiei, assim, que a criança estava sofrendo por ver a mãe sofrendo. E aí foi quando eu fiz essa interferência que daí cessou o sofrimento da criança. Sugando os problemas ali. Exatamente, porque a mãe não percebia que transferia para a criança, né? É uma coisa assim que ela nem percebe, não é proposital. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade, principalmente dentro de casa, porque isso acontece muito. Precisa. E hoje, infelizmente, até com separações e tudo mais, se tornou uma coisa normal, né? Mas eu vou querer falar de um assunto essencial, que é o burnout, que vem se tornando aí, infelizmente, muito comum dentro das empresas. Mas antes disso, vamos para um recadinho? Você acredita que o seu dinheiro deve trabalhar para você? Gostaria de aumentar o seu patrimônio sem depender daqueles juros altos dos bancos tradicionais? Você já percebeu como os imóveis se valorizam mesmo em tempos econômicos mais difíceis? Faz sentido para você investir em algo seguro, palpável e que pode gerar renda no futuro? Você concorda que planejar é muito melhor do que agir na urgência? Se a resposta foi sim para essas perguntas, você está pronto para dar o primeiro passo com uma construção de um patrimônio inteligente e seguro.
O consórcio de imóveis da Remasa é a alternativa inteligente para quem quer sair na frente. Adquire bens de alto valor, sem juros, sem a burocracia do financiamento tradicional, com a liberdade de escolher como, quando e onde comprar. Você escolhe o valor da carta, o prazo e tem assessoria completa durante todo o processo. Se tudo isso faz sentido para você, acesse o QR Code aqui agora e fale com um dos nossos especialistas. Quem planta hoje, colhe liberdade amanhã. Viu só que dica incrível? Mas vamos voltar aqui porque eu tô nessa parte que eu quero saber. Porque infelizmente muitos amigos sofrem, pessoas conhecidas sofrem, eu vejo que se tornou uma coisa normal, é o burnout. Sim, burnout. Então assim, o que é o burnout? O que ele significa? Quais são os sintomas e o que fazer, Pri? Bem simples, né? Não, o burnout, assim, foi diagnosticado, né, como uma doença mental pela OMS. E ele é vinculado à questão do trabalho, né? Um esgotamento físico, mental e emocional, que é muito vinculado ao trabalho e a tudo que o cerca, né? Então, assim, o ser humano, quando ele vai para o trabalho, ele está levando também os problemas pessoais dele. Sim. Então, vamos imaginar que aqui tem um copo de água e ele está quase derramando. Chega no trabalho e começa aquele gestor tóxico. Problemas que as empresas às vezes acabam direcionando para o colaborador, não assumem a sua culpa. Sim. E aí aquilo vai enchendo o copo de água, então vai ter um momento que aquilo vai transbordar, né, teoricamente. Sim. E aí é onde o funcionário ele acaba criando, né, alguns sintomas como ansiedade, como depressão, como síndrome do pânico. A pessoa não consegue mais pegar um transporte coletivo para ir para o trabalho, a pessoa não quer estar naquele lugar, ela começa a ter crises de ansiedade, e aí a gente chama isso de burnout, né? O ano passado foi um ano muito significativo com referência aos afastamentos por burnout. Nós tivemos mais de 400 mil casos no Brasil, e o governo entendeu que isso é um alerta, né? Com certeza. Porque, assim, se as empresas não estão cuidando das pessoas, né? O governo vai ter que assumir por afastamento para a pessoa se tratar. E aí, o que o governo fez? Ele criou, né, uma norma que é a NR01, onde a gente estabelece o que o colaborador tem que fazer ou as coisas que ele vai cumprir na empresa, onde exista também nessa NR01 uma questão de análise de riscos psicossociais. Essa análise de riscos psicossociais, elas incluem a questão de análise mental do ambiente de trabalho. Então, nós psicólogos precisamos atuar hoje nas empresas para garantir que os colaboradores estejam num ambiente de qualidade, para que isso não continue acontecendo. Tantos afastamentos por causa de burnout, entendeu? E assim, esse ano o governo ia colocar como obrigatório a partir de maio, mas aí, como as empresas, a maioria ainda não eram, né, adequadas, e aí o governo deixou para cobrar isso só a partir de maio do ano que vem. Nossa, mas eu não sabia, que notícia excelente. Eu acho que isso vai ser fundamental para o cuidado do funcionário ali, né, da pessoa. Isso, até porque também existe, por exemplo, o preconceito empresarial, né? Não falando mal das empresas, gente, não é isso. Acha que é frescura, preguiça, né? Mas assim, o que acontece? Às vezes uma empresa, ela pressiona tanto o colaborador e o colaborador fica doente. Ele adquire um burnout. E ele, de repente, se afasta para se tratar. Aí a empresa já enxerga ele como um funcionário que não está mais capacitado para aquelas funções. Então, acaba, de repente, demitindo a pessoa, sabe? Isso é muito sério. Não são coisas que deveriam acontecer. Porque, assim, todo mundo fica doente. Né? Você tá com problema de coração, você vai lá, faz um tratamento. Você tá com problema de rim, você faz um tratamento. Então, de repente, se você tem um problema mental, também existe o tratamento. E você se cura, né? Você entende como funciona e você se prepara para lidar com aquilo, né? Então, assim, isso tem que começar a ser mais debatido na linha empresarial para que as pessoas tomem essa consciência e para quando você é empresário, você tem que ter ciência de que você também é responsável
pelo cliente interno, Sim. que são os colaboradores, Sim, né? sim. Para evitar que a gente tenha mais casos de burnout e que as pessoas, de repente, não saibam se cuidar, né? Infelizmente é uma coisa comum, né? Se tornou comum. Eu acho que fala-se muito em alta performance, as pessoas, como que eu posso entregar mais resultado, e nessa pressão, e às vezes até nesse medo de ser demitido, se eu falar que eu tô com ansiedade, eu vou ser demitido, a pessoa vai levando até que chega no limite. Sim. E aí a pessoa não aguenta mais, estoura, tem uma crise, e aí é o fundo do poço, né? Infelizmente, algo que poderia ter sido tratado muito antes, algo que poderia ser extremamente saudável, se torna algo muito pesado, né? Muito pesado. Mas eu fico muito feliz com essa notícia, porque as empresas precisam realmente pensar nos funcionários, porque a gente está falando do coração da empresa, né? Se um funcionário não estiver bem, ele não vai atender bem, ele não vai performar bem. Então é importante essa parte. E infelizmente se tornou uma coisa muito normal o burnout, né, Pri? Sim, o burnout está disseminado por aí, né? Muitas pessoas se autodiagnosticam com isso, Sim. porque já não tem mais coragem de levantar cedo para ir trabalhar, né? Prefere ficar deitado, dormindo, tentando fugir da realidade, se sentem tristes no ambiente de trabalho, se sentem ansiosos, né? Sim. Vai ter uma reunião. Já bate aquele desespero, a pessoa passa mal. Então, é muito importante que quando aparecer esses sintomas, o colaborador, ele busque ajuda. Sim, né? sim. Ele converse com o gestor para que ele possa tratar e não deixar virar uma bola de neve até que realmente vá para um afastamento direto. E se tratar no início, ele acaba sendo muito mais fácil de Sim. ser tratado, né? Sim, porque os sintomas básicos, eles são ansiedade, eles são depressão, né? Então, assim, se você diagnostica isso no início do processo, o psicoterapeuta, ele vai ter como trabalhar isso em você, né? Ele vai te orientar o que você precisa fazer. De repente, até tomar um remedinho, se for necessário, né? Fazer uma análise com o psiquiatra. Mas existe chance de melhoria se é identificado no início. Sim. E acaba se tornando aí, gente, é um alerta, né? Isso daí. E eu queria saber, Pri, como que diferencia de uma tristeza... a pessoa brinca muito, né? Aquela tristeza da música do Fantástico, que a gente sabe que tá acabando o domingo, vai vir a segunda-feira, vai vir a semana, e a pessoa dá aquela tristezazinha, de algo que pode ser ali um dissonante, ali, uma ansiedade mesmo, uma depressão. Tem como identificar isso? Ou ele é uma coisa muito sensível? Não, tem como identificar, sim. Geralmente, assim, às vezes crises de choro, né? Às vezes a pessoa falta no trabalho porque ela inventa uma desculpa, mas no fundo, ela sabe que ela não quis encarar o trabalho naquele momento, né? Então, acontece, assim, de você conseguir identificar com facilidade. Porque quando bate aquela musiquinha do Fantástico que dá uma certa tristeza, é uma coisa normal, porque você vai deixar de um momento de prazer para você ter que encarar um momento de responsabilidade. Sim. Então, todo mundo fica um pouquinho chateado, né? Eu queria o final de semana passar tão rápido, eu queria continuar no final de semana, não é possível. Então, é uma tristeza normal. Mas aquela tristeza que é depressiva, que você não consegue levantar, que você chora, que você não vê mais graça em nada, você não tem motivação para você fazer o seu trabalho, aí é um alerta. E eu acho que isso é fundamental, esse alerta, porque hoje está se tornando normal a ansiedade. Sim. Só que as pessoas têm que descobrir até onde vai a sua ansiedade, se é realmente essa ansiedade leve, né, que é uma coisa que, por causa da musiquinha do Fantástico, por causa que vai começar a semana, por causa de um jogo de futebol, algo assim, do que uma ansiedade crônica, que está ali presente sempre, e buscar as ajudas, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, o tratamento ideal, a primeira coisa é a terapia com a psicóloga. Isso, na verdade, assim, depende dos níveis, né? Sim. Porque, como você falou, às vezes as pessoas identificam só quando realmente está muito sério, né? Até você travar, até você não conseguir levantar mais, aí você vai empurrando com a barriga, né? Então, a psicoterapia, ela deveria ter vindo antes desse momento, né? Então, em alguns casos, quando é muito grave, uma depressão muito grave, às vezes o psiquiatra precisa entrar primeiro. Mas depois que a pessoa tem o efeito da medicação
que ela consegue melhorar um pouco e fazer a terapia, daí a terapia também é fundamental. Sim. Porque, como eu falei, é um conjunto de coisas, né? Vamos supor, como é que você pega uma pessoa que está com uma depressão profunda e fala para ela assim, olha, você tem que fazer exercício físico. Esquece. A pessoa não consegue. Sim. Então, a medicação, nesse caso, ela é necessária para que a pessoa consiga ter uma melhora e aí sim, depois ela começar a gradualmente ir aplicando coisas no dia a dia que façam ela sair daquela situação ruim. Pri, uma coisa muito importante que a gente está fazendo é entregando um conteúdo para as pessoas. Eu acho que quanto mais tem isso, mais informações as pessoas têm. Porque antigamente não, acho que até hoje tem muito preconceito. Que a gente falou da questão da pessoa achar que não, terapia é coisa para louco e tudo mais. E depressão tinha isso, né? Depressão é frescura, é falta de louça para lavar, tinha aquela história, né? Falta de fé, falta de fé, não. Eu vi uma coisa muito legal, eu não lembro se foi um vídeo, uma frase que eu vi, que a pessoa fala assim, você tá com depressão? Não fica mais triste, fica feliz. É a mesma coisa você falar para uma pessoa que tem asma, respira, tem tanto ar aqui. Sim, a pessoa não consegue, né? Consegue. É uma coisa ali, é hormônio, é uma coisa fisiológica, não tem como a pessoa alterar o estado ali e ficar feliz, né? No caso da depressão. Então, você acha que essa parte da informação é importante para acabar com esses preconceitos de que é frescura, de que não acontece comigo, porque isso daí acaba acontecendo com todo mundo, né? Com Hoje qualquer em dia, pessoa, exatamente. Não tem uma predisposição, pode acontecer com qualquer pessoa, né, Pri? Sim, pode. Pode ser por diversos fatores, né? Pode ser por fator genético, pode ser por fator ambiental, né? Ou pode ser até a pessoa desenvolveu, né? Porque não teve como evitar. Mas, assim, é muito importante falar sobre isso para a gente quebrar barreiras, né? Para que a gente possa tirar aquela crença limitante das pessoas. Né? Existe a diferença da depressão e uma tristeza que é constante, que a gente chama de distimia. É como se fosse uma depressão mais básica, assim, né? Então, tem pessoas que não conseguem distinguir uma depressão, que ela, às vezes ela é pontual, forte, você tratou, você saiu e seguiu a vida. A distimia, ela é uma depressão mais branda. Ela vai te acompanhando por um longo período. Então, você sempre tem que ter acompanhamento. Né? Você sempre tem que ir lutando para sair daquilo. E, assim, eu gosto de diferenciar a depressão de tristeza. Porque, como eu falei, a gente não é imune à tristeza. Não, acho que 100% das pessoas sofrem, né, com tristeza. Todo mundo sofre, né? A vida não é um morango. Sim. Não, eu acho que até assim, você vai assistir um filme muito triste, você vai ficar ali triste. Às vezes por causa de um esporte, você fica triste. A gente fica triste por várias situações que acontecem na nossa vida, né? Então, assim, é normal você estar num dia triste e você falar assim, tudo bem, eu tô no meu dia triste, você se acolher e esperar o dia passar. Amanhã é outro dia, amanhã acontecem outras coisas, aí você consegue sair daquela tristeza. Agora, assim, também é muito importante a gente falar disso, uma coisa que eu gosto de ressaltar, é que às vezes a gente se encontra com uma pessoa na rua, um colega e tal, aí você pergunta assim, como é que você tá? Aí a pessoa fala assim, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Então, às vezes, as pessoas também, elas acabam pegando aquilo para elas. Sabe? Elas pegam a depressão e falam assim, é meu. Então, a gente também precisa, na psicoterapia, a gente trabalha muito isso. Se conhecer, saber falar não, falar assim, não, eu sei que isso daqui não é bom, então vamos entender qual que é o meu limite, o que eu preciso fazer para trabalhar isso e sair disso. Agora, não pegar a depressão e falar assim, eu tenho depressão, né? Porque dá a impressão de que você está aceitando aquele estado, né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar nas pessoas, no dia a dia, para que as pessoas não se sintam à vontade com isso. Porque não é legal, traz muitos prejuízos para a vida, mas existem saídas, né? E você procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra é o melhor caminho. É o melhor caminho, justamente, é um estado, né? Você está num estado ali depressivo, ansioso,
num burnout, você tem que buscar uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional. Não tem que ficar com medo, não tem que ficar com preconceito, porque quanto mais você demorar, pior fica. Então, às vezes é uma coisa simples ali de resolver, é melhor você buscar uma ajuda, não ter esse preconceito. Hoje, graças a Deus, vocês têm profissionais aí excelentes, a Pri é uma delas. E eu queria falar justamente da sua abordagem, Pri. Sua abordagem é humanista. Sim. E dentro da psicologia tem várias abordagens, né? Sim. Se você puder explicar por que da humanista, qual a diferença. Então, na verdade, existem várias abordagens, como a gente conversou. A TCC, ela se baseia mais no comportamental. Sim. Então, assim, na faculdade, basicamente, a gente aprende todas. A gente passa por todas. Mas, quando a gente escolhe uma abordagem, significa que a gente vai usar mais aquela abordagem no nosso dia a dia como psicólogo. A gente vai como se fosse carregar aquela bandeira. Legal. Então, por exemplo, todas as técnicas que eu vou utilizar, eu vou seguir mais na linha da humanista, Sim. que é a abordagem que eu escolhi, entendeu? Eu não vou misturar tanto, porque às vezes quando você mistura muita coisa, você acaba não tendo os resultados que você precisa, né? Por exemplo, numa análise, que é a questão da psicanálise, Sim. onde você estuda o que está no interno, né? Sim. Não é uma coisa que aparece com facilidade. Na análise, geralmente as pessoas fazem anos a fio para tentar entender o que está ali guardadinho, né? Então, são abordagens diferentes. E quando eu escolho a humanista, eu escolho olhar pelo lado da pessoa de modo muito individual, mas também considerando tudo que acontece ao redor. Então, por exemplo, eu considero desde quando a pessoa nasceu, onde ela foi criada, qual foi a educação dela, né? Porque a gente, às vezes, tem manias ou formas de julgar o outro, mas a gente não conhece. Então, é muito importante quando a gente olha para a subjetividade daquela pessoa e tentando sempre mostrar para ela que no aqui e no agora, ela também pode ressignificar as coisas que aconteceram no passado. Sim. Que é tomada de consciência, né? E um trauma ali na infância pode causar um sintoma, pode causar uma doença depois, né? Quando se torna adulto, né? Fica encapsulado ali, chega uma hora que fica aflora, guardadinho. Né? Sim, sim. A gente geralmente, às vezes, não sabe que tem aquele trauma e às vezes a gente até sabe, mas às vezes não tem coragem de olhar, porque é dolorido, né? Sim. Então, o que eu costumo enxergar também hoje em dia, que é muito mais difícil a pessoa dar o primeiro passo, que é procurar o psicólogo, sabe? Sim. A pessoa quer, mas ela sempre dá um passo para trás. Tem medo de mexer com aquilo, né? Tem medo de mexer com o que tá paradinho ali guardado. Sim. Mas assim, o psicólogo, ele sempre vai ajudar. Sim. Ele sempre vai estar ali para acolhimento, como respeito. Né? O que a gente mais preza é isso. Sim. É olhar para o outro de igual para igual. E assim, 90% da terapia, quem faz é a pessoa. Sim. Tanto o que acontece dentro do setting terapêutico, quanto fora dele. Então, tudo que você trouxer de livre e espontânea vontade, que vai ser falado de absoluto sigilo, né? Por questões de ética e tudo mais. É você que conduz. Sim. Né? Então, assim, se de repente você começa a terapia, você não precisa trazer o seu problema logo de cara. Sim. Pri, uma dúvida agora que surgiu. Se a pessoa, porque vocês têm o sigilo do paciente, CRP, né? Igual médico. E se a pessoa cometeu um crime, independente do que foi, e falou lá, vocês são obrigadas a relatar aquilo para as autoridades ou não? Você não pode, tem que guardar? Como é que funciona isso? Não, na verdade, a gente não fala. A gente fala assim, a gente é obrigado a falar quando a gente percebe que a vida da pessoa está em risco ou que ela pretende fazer algo contra alguém e colocar a vida de outro em risco. Sim, um caso muito extremo. Um caso muito extremo, exatamente, né? Sim. Porque, assim, às vezes acontece de as pessoas terem algum problema e a gente ajuda a pessoa a tentar lidar com aquilo, né? Mas no caso, assim, se a pessoa confessou um crime, por exemplo, né? Isso que você quer dizer. Sim. Então, aí, nesse caso, sim. Aí a gente pode
né, falar com o CRP e o CRP auxilia a gente a... Porque tem esse sigilo, né? Tem. Eu sempre tive essa dúvida, né? Eu acho isso muito, muito legal, assim, esse sigilo, porque ali é uma pessoa que você vai se abrir e você pode falar o que for, porque tem esse sigilo, porque às vezes a pessoa tem vergonha do que aconteceu, do que acontece, né? Sim. A gente vê muitos abusos em todos os sentidos, às vezes abuso profissional, às vezes abuso dentro de casa, um abuso mental ali, né? E eu acho muito legal isso, eu acho que isso realmente é a terapia, né? Você conseguir se abrir e a psicóloga te dá ferramentas para você conseguir lidar isso da melhor forma, né? Ou mudar de alguma forma. Eu acho que isso é sensacional. Sim. E eu queria saber, que na verdade eu queria que você desse um conselho. Qual que é o fator X da sua profissão? Qual o conselho que você dá para uma psicóloga que está se formando, ou que está na faculdade, ou que está pensando em fazer a faculdade de psicologia? Qual seria um conselho que você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que quanto mais psicólogos, melhor. Sim, sou a favor também. Porque o nosso mundo está precisando muito, né? Sim. Então, eu acho assim, que se você tem esse dom, se você se interessa, eu acho que você vai fazer total diferença, né, para cuidar das pessoas como a gente precisa. Sim. Acolher, respeitar, né, ajudar nas batalhas, né, de preconceitos. Eu acho que o psicólogo, ele abraça tudo isso, Sim, né? sim. Então, quanto mais psicólogos, melhor. Eu acredito, assim, que quando você escolhe essa profissão de psicologia, né, da parte de ser um psicólogo, você está escolhendo expansão, própria expansão, Sim, né? sim. Então, você aprende a ser um ser humano melhor, você aprende a olhar para o outro, né, com um olhar mais de empatia, de mais acolhimento. Então, assim, não vai perder nada, Sim, só vai ganhar. sim. E uma coisa muito interessante, Pri, que você está falando, não é obrigatório, né? Mas é indicado todo psicólogo passar como psicólogo, né? É isso? Sim, é. Porque são muitas coisas para administrar ali, É né? porque assim, você imagina, né? Eu já tenho os meus problemas da minha vida. Sim. E aí eu preciso administrar o que o outro vai me trazer. E às vezes você tá com 10, 20, 30 pacientes aí, Isso. meu Deus. Mas assim, é uma coisa que eu acho que é igual você falou, quando a gente faz a nossa própria terapia, a gente busca muito isso. Sim. Ser uma pessoa mais fortalecida emocionalmente. Não que a gente vai conseguir em todos os casos, mas a maioria sim. Legal, Né? demais. E isso é muito importante. Sim, não, é fundamental, né? A gente entende qual que é o nosso limite, né? Até onde vai a Priscila e onde começa o Silvestre. Sim. Então, isso é muito importante. Sim. E eu quero saber, Pri, qual que foi a maior recompensa que você teve até hoje dentro da sua profissão? Uma coisa que você falou assim, nossa, eu não esperava isso, foi um presente na minha vida. Porque eu tenho certeza que você deve ter histórias lindas de pacientes. E isso eu acho que deve dar um orgulho, deve dar uma recompensa gigantesca, né? Sim, com certeza. Eu tive vários casos, assim, durante essa trajetória como psicóloga, porque eu escolhi ser psicóloga clínica. Ah, sim. Né? Sim. Porque também, dentro da minha abordagem, também tem outras funções, né? Sim. Eu posso ser psicóloga organizacional, eu posso ser psicóloga hospitalar, enfim. E eu escolhi trabalhar com clínico porque é diretamente com as pessoas. E assim, são histórias muito bonitas que depois que passa, você fala assim, nossa, eu consegui influenciar, ajudar, né? A fazer a pessoa enxergar o potencial dela e sair daquela situação. Sim. Foram muitos casos. Mas, assim, uma delas que eu me sinto muito feliz é de um rapaz que ele faz comigo a terapia, né? Já tem bastante tempo. E assim, durante as terapias, a gente tem construções muito ricas. Legal. Onde eu olho assim, eu falo, nossa, que emocionante. Sim. Então, assim, são coisas, pequenos detalhes que a gente vai se ajudando e faz uma transformação assim, bom, sabe? Sim. Durante aquela sessão, coisa que você nem esperava. Sim. Então, é essa surpresa que me motiva. Sim. Que aí eu falo assim, nossa, que legal. Como a psicologia, ela traz esse envolvimento, sabe? Sim. É muito gostoso. Não, eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Você pega uma pessoa que já tem algum trauma, ou já tem algum problema ali de ansiedade, depressão, ou até uma pessoa que não buscou realmente para melhorar ali, e você vê essa evolução, você vê que às vezes a pessoa estava presa ali nas fobias, nos medos,
e você vê que com pouco tempo ali você conseguiu com as suas ferramentas, ajudando a pessoa se desenvolver, conseguir superar esses medos. Eu acho que é uma das profissões mais lindas que tem a psicologia, porque ela trata do ser humano. É literalmente ali um mecânico para o ser humano, porque ela vai te dar ferramentas para que você possa ser um ser humano melhor e trate essas travas, né, que as pessoas têm. Então, eu acho isso sensacional. É muito bom a gente encontrar com a pessoa depois, né, de Sim. um tempo e ver que a vida da pessoa mudou. Sim, sim. Assim, não é um orgulho meu, Sim. mas é um orgulho da minha profissão. Com certeza. Saber com que certeza. realmente a psicologia, ela trouxe isso para a pessoa, sabe? E querendo ou não, mudou a vida da pessoa. Sim. Porque se a pessoa tem uma trava ali, que não consegue, às vezes, sair de casa, às vezes não consegue falar no trabalho, às vezes diversas coisas, não consegue dirigir. São vários traumas, várias travas que as pessoas têm. E você destrava isso, eu acho que isso você acaba mudando a vida da pessoa. Sim, a gente quebra crenças limitantes, né? Sim, sim. Então, às vezes, as pessoas acham que também é muito complexo, assim. Sim. E às vezes não é tão complexo assim. Basta você estar entregue ao processo, né? A você ter uma boa conexão também com o seu psicólogo, isso é muito importante. Confiança. Confiança, exatamente, tudo isso. Pri, sensacional esse bate-papo. Eu queria ficar aqui horas e horas, dava pra gente conversar aqui mais 3, 4 horas. Quero trazer você de novo aqui. Gostaria que você falasse das suas redes sociais, aonde você atende, onde que a pessoa consegue te achar. Pessoal aí, ó, gente, precisando de uma psicóloga, melhor psicóloga é a Pri. Muito obrigada, eu fico lisonjeada. Agradeço também o convite, topo a segunda entrevista. Obrigado. E assim, hoje eu sou psicóloga clínica, eu tenho um consultório ali em Taboão da Serra, que fica ali no condomínio empresarial, né, comercial empresarial, na Outlet, do lado da faculdade, do lado do colégio universitário. E lá eu atendo também de manhã até à noite, aos sábados. E também faço atendimentos, na verdade, no Instituto Padre Quiranride, que fica no Pirajussara. Então, lá no Pirajussara, a gente atende com um valor possível, né, para a comunidade. Que legal. Então, lá a gente atende com valor social. Legal. Né? Tem eu e tem mais uma psicóloga. Então, assim, é legal as pessoas poderem entrar em contato, verificar o horário, para que a gente possa dar essa oportunidade para as pessoas fazerem a terapia. Porque, às vezes, a gente sabe... pagar a terapia, às vezes nem todo mundo consegue. Mas assim, agora não tem tanta desculpa. Não, ó, a Pri já deu o caminho das pedras. A gente vai deixar aqui na descrição todas as informações da Pri. No Instagram também a gente vai colocar lá, vai marcar ela para que vocês possam. E, gente, se deem essa chance, não é dar uma chance para a Pri. Se deem essa chance de você experimentar a terapia. Vocês vão ver como podem mudar a sua vida, independente se você hoje está passando por um momento difícil ou não, por uma ansiedade ou não, você vai ver que é enriquecedor, que você pode se desenvolver cada vez mais. Mas, Pri, eu queria te dar um presente aqui. Sério? Eu tenho certeza que você gosta de café, né, Pri? Eu amo café. Psicóloga que não gosta de café tem uma coisa errada. Amo café. Nossa, que lindo. Nossa obrigada. Xícara, tá? Eu que agradeço. Depois eu vou querer uma fotinho com você tomando um café. Com certeza. Obrigado por você ter topado participar aqui com a gente. Obrigado por tantas informações importantes. Eu tenho certeza que pode ter mudado a vida de milhares de pessoas aí, essas informações. E conte com a gente. Eu espero você aqui de novo. Combinado. Muito obrigada. Eu agradeço e contem comigo também. Obrigado.